Olá, paz a todos, paz a todas. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Redenção, esse tempo maravilhoso que nós separamos para estudar a palavra de Deus, né? Tempo de aprender, de ensinar e aprender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. E eu espero de todo o meu coração que você esteja sendo abençoado por aquilo que está sendo, que já foi ministrado e aquilo que está sendo ministrado neste estudo, tá bom? Antes de nós começarmos o estudo de hoje, só quero pedir a todos aqueles que estão nos vendo ou nos ouvindo, né, através das plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo, que você compartilhe este estudo, melhor dizendo. Você compartilhe esse estudo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para pessoas, porque isso chegando a mais gente é importante para nós, porque o nosso papel aqui, de fato e de verdade, é pregar a palavra, ensinar e alcançar o maior número possível de pessoas. Nós não temos outra ambição, outro desejo, senão contribuir com a edificação da nossa comunidade local e, é claro, de todos aqueles que vierem a ver ou ouvir este estudo, tá bom? Então, compartilhe, não deixe de compartilhar esse estudo para que mais pessoas possam ter acesso a ele, ok? E nós vamos agora para a última parte do estudo que nós começamos este ano, com o tema gratidão. Então, nós estamos falando sobre gratidão e eu gostaria só de relembrar para você aquilo que foi falado nas semanas anteriores, tá bom? O tema de cada estudo que foi dado nas semanas anteriores, que compõe, então, esse estudo maior sobre gratidão. No primeiro estudo, nós falamos sobre gratidão como tema anual da comunidade cristã Redenção, tá bom? Em 2024. Já no segundo estudo, eu dei uma explicação sobre o que é gratidão, tá bom? No terceiro e no quarto estudo, porque esse estudo foi dividido em duas partes, eu falei sobre os frutos da gratidão. E hoje eu gostaria de fazer as considerações finais, né, sobre gratidão. E eu creio que essas considerações finais que vão ser feitas hoje vai contribuir para que a gente entenda um pouco melhor o assunto, se aprofunde um pouco mais nesse assunto sobre gratidão, tá bom? Este, como eu disse, é o último estudo, a última parte do estudo sobre gratidão. Semana que vem nós vamos começar outro estudo, tá bom? E eu sempre digo algo que eu quero deixar registrado aqui. Quando nós definimos um tema de estudo e passamos 2, 3, 4, 5 semanas, o tempo que for necessário para dar o estudo, eu tenho plena consciência que eu não estou fechando tudo que diz respeito àquele assunto. Eu estou, na verdade, trazendo um tema para ser estudado e para que a gente possa refletir sobre ele. Você, em cima disso, você pode desenvolver até um material até melhor mesmo que o meu, reflexões até melhores que a minha, e é exatamente isso que é o meu desejo, que a gente possa, através da Escola Bíblica Redenção, propor, né, um aprendizado, e não apenas isso, mas uma reflexão sobre princípios, valores bíblicos, sobre teologia cristã, enfim, sobre tudo isso que envolve a palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar o tema gratidão. Este é o último estudo que veremos sobre este tema. E o tema de hoje é gratidão, considerações finais. Eu gostaria de fazer algumas considerações importantes sobre gratidão para complementar tudo aquilo que nós já temos falado sobre o tema, tá bom? E eu gostaria de começar dizendo o seguinte: a gratidão sempre será testada. Olhe só o que Provérbios 17:3 diz, né? E eu estou usando a NVT, tá bom? Diz assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro,
mas o Senhor prova o coração. Amém? Então, Provérbios deixa bem claro aqui, né, ele faz essa comparação entre ouro e prata e o poder do fogo de depurar esses dois elementos, essas duas pedras preciosas, né? E fala sobre o coração humano. Fala que quem depura, quem traz pureza, quem prova o coração humano para que ele se torne mais puro é o próprio Deus. Então, uma coisa que eu posso afirmar assim aqui, sem medo de errar, é que a gratidão, como eu disse, sempre será testada. Por um motivo: toda virtude cristã passará inevitavelmente pela aprovação. Porque nós só saberemos se estamos sendo aperfeiçoados numa virtude se nós formos testados. É um raciocínio muito simples. Nós não temos como saber se uma determinada virtude cristã ela é real em nossas vidas até aquele momento que aquilo ali é colocado em prática, até o momento que aquilo é colocado melhor, para ser provado por Deus. Todas as virtudes cristãs vão passar pelo teste do fogo, vão passar pelo teste da provação, vão passar pelo teste da adversidade, tá bom? Então, nunca se esqueça disso. A gratidão sempre vai ser testada. Somos chamados a sermos gratos em todo o tempo. Eu falei isso em um desses estudos que nós tivemos, né? Nós somos chamados a sermos gratos em todo o tempo. Logo, nós somos chamados a sermos gratos nos dias bons, mas nós também somos chamados a sermos gratos nos dias maus, em meio às adversidades. E é exatamente nesse momento que nós seremos provados. Ou melhor, eu vou ser até mais específico aqui. Nós somos provados das duas formas. Se você está passando por um momento muito bom e você não devolve a glória para Deus por este momento, não agradece a Deus por este momento, você está sendo reprovado na gratidão. Se você está passando por um momento difícil, onde você olha para os lados, olha para a sua vida e não vê, em tese, nada para você agradecer, e você então se torna um murmurador crônico, uma pessoa que não consegue ser grata, então também você está sendo reprovado no teste da gratidão. É muito importante nós pararmos e fazermos essa reflexão a respeito da nossa vida. A gratidão vai ser testada. Ouro e prata, o fogo testa. Coração humano, quem testa é Deus. E Deus, ele faz isso. Ele faz isso para nos mostrar, não para ele, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus nos prova para que nós possamos nos conhecer. Deus não nos prova porque ele é um ser maligno, um ser sádico. Deus não nos prova porque ele tem prazer no nosso sofrimento. Deus não nos prova porque ele quer fazer uma brincadeira, uma pegadinha do malandro com a gente. Não é para isso que Deus nos prova. Deus nos prova, na verdade, Deus nos coloca em situações onde somos testados para que nós possamos entender a realidade do nosso coração. Para que nós possamos ver se as virtudes do reino de Deus estão sendo desenvolvidas na nossa vida. Então, a gente precisa compreender essa dinâmica da vida cristã. Repito, versículo: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. E por que ele faz isso? Se ele conhece o coração de todos. Não é verdade? Ele conhece o meu coração e ele conhece o seu coração. Deus prova o coração para que você possa, mediante a aprovação ao teste do fogo, você possa se conhecer e perceber o estado da sua vida emocional e espiritual. É isso que nós precisamos entender. Então, quer seja no bom momento, quando nós estamos, como que eu posso dizer? Nós estamos passando por aquele melhor momento da nossa vida,
Nós somos gratos a Deus e às pessoas que estão à nossa volta por causa daquele momento, ou nós não conseguimos demonstrar gratidão? Se demonstramos gratidão, isso é um bom sinal, senão estamos sendo reprovados. Nas adversidades, quando tudo está dando errado, somos ingratos ou somos gratos? Se somos gratos, estamos sendo aprovados. Se somos ingratos, então estamos sendo reprovados, ok? A segunda consideração importante que eu gostaria de fazer hoje é que a gratidão é uma manifestação de adoração. Vamos ler Hebreus 12, 28, ok? Diz assim, Hebreus 12, 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos, a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Veja bem, o texto está falando uma coisa. Se eu estou recebendo algo de Deus, né? Porque eu me referi neste estudo que gratidão é muitas vezes uma resposta a um benefício recebido, tá bom? Então, qual é o benefício que nós estamos recebendo? Um reino inabalável. Aí o escritor de Hebreus diz assim: sejamos gratos, ou seja, como consequência de entendermos que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, tá bom? Então, por isso eu estou dizendo que a gratidão é uma manifestação de adoração. Mas eu tenho uma coisa importante para dizer antes de eu continuar desenvolvendo esse raciocínio. O que é adoração, tá bom? Eu quero, antes de continuar falando sobre isso, eu quero só pontuar sobre o que é adoração, de uma forma simples, tá? Sem muito mistério. A adoração é o resultado da fé colocada em prática em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma manifestação de adoração. Você vai se deparar com outros conceitos de adoração, e são bons conceitos de adoração. Alguns dizem assim: adorar é reconhecer quem Deus é. De fato, isso é adoração. Mas como eu estou tratando de um assunto aqui bem específico, eu estou encaixando o conceito de adoração, né, trazendo um conceito de adoração para o estudo que nós estamos desenvolvendo, ok? Então eu vou só repetir para que você tenha isso em mente quando eu falo em adoração, tá? Adoração é resultado da fé colocada em prática em todas as áreas da nossa vida, ok? E por que é importante nós sabermos disso? Porque eu estou falando assim, a gratidão é uma manifestação de adoração. O texto fala que devemos ser gratos a Deus e agrademos a Deus adorando, né? Com reverência e santo temor. Existe um problema na cultura evangélica brasileira, eu não posso dizer, né, se é um problema de ordem global, porque eu entendo a realidade brasileira, tá? E também não está intimamente ligado a todos os movimentos protestantes evangélicos no Brasil, mas existe uma característica no Brasil bem interessante. As pessoas associam adoração à música e a palavras. Então, é só você lembrar como que nós chamamos o período de música na igreja. Nós chamamos de período de adoração. Como os músicos são chamados em muitas igrejas? Levitas, fazendo menção àqueles que trabalhavam no templo, tá bom? Então a gente percebe que na cabeça de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, ou talvez até na sua própria mentalidade, a adoração está intimamente ligada à música ou às palavras, à oração, aquilo que nós falamos. Aí eu tenho algo para te dizer. É claro que nós podemos adorar a Deus através da música.
É claro que nós podemos adorar a Deus através da oração. É claro que nós podemos adorar a Deus através das nossas palavras. Tudo isso é evidente. É claro que nós podemos adorar a Deus através da nossa arte, normal. Só que isso é uma manifestação de adoração. É um reflexo de uma adoração que brota antes no coração. E ela se manifesta através da música, ela se manifesta através da oração, ela se manifesta através da arte, ela se manifesta de várias formas. Dentre essas formas, eu estou afirmando que a gratidão é uma manifestação de adoração. E o texto também está nos mostrando isso, tá bom? Então, a gente precisa pensar em adoração sob a ótica de atitudes mais concretas no nosso dia a dia, né? Porque essas atitudes são manifestações poderosas de adoração. Então, o que eu quero dizer? Quando você, diante das circunstâncias da vida, quer elas sejam boas ou não, você continua sendo grato, você manifesta gratidão de forma concreta, palpável, de forma que, que você está ali reagindo a situações de maneira grata, Deus está sendo adorado através da sua atitude. Você não precisa cantar uma música, você não precisa fazer uma oração, você não precisa falar coisas bonitas. Pode até fazer isso, mas o simples fato de você ser grato já é uma manifestação de adoração. E eu continuo insistindo. Eu estou falando sobre gratidão, e é claro, eu estou falando primeiramente em gratidão a Deus. Mas eu nunca posso deixar de pensar que tudo aquilo que eu, da mesma forma, deixa eu tentar trazer um raciocínio bem claro. Tudo que acontece na minha vida com relação a Deus vai se manifestar na minha vida com relação ao outro. Se eu sou indiferente a Deus, serei indiferente ao outro. Se eu sou grato a Deus, eu serei grato ao outro. Entende? Então, nós não podemos perder essa perspectiva da gratidão como uma ação, uma atitude que tem a ver com tem a ver com a nossa relação com Deus, mas também tem a ver com a nossa relação com o outro, tá bom? Então, eu quero deixar bem claro para você, nesse sentido, quando nós reconhecemos a bondade de Deus, né, quando nós percebemos que Ele nos deu um reino inabalável, que eu creio que é o maior presente que nós podemos receber, é o reino inabalável, né, e eu entendo assim, que esse reino inabalável seria o suficiente para você ser grato para o resto da sua vida, mesmo que sua vida depois nada dê certo. Só do fato de você saber que você recebeu um reino inabalável, né, pela graça e pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, e que você gozará na eternidade, a sua vida eterna na presença do Senhor, isso já seria motivo suficiente para você ser grato a cada segundo da sua vida, tá bom? Mas eu sei que a gente precisa cada vez mais entendendo isso. Então, nesse sentido, como eu falei, quando reconhecemos a bondade de Deus e manifestamos nossa gratidão a Ele, estamos expressando uma adoração genuína, verdadeira, poderosa. E eu creio que essa adoração, e eu estou me referindo especificamente à gratidão, mas pode se aplicar a outras virtudes, outros valores e princípios do reino de Deus, eles precisam ser mais falados e valorizados em nosso meio. Não diminua o conceito de adoração à música, à oração, a palavras, a dança, se a sua igreja tem dança, né? Enfim, não faça isso. É muito mais do que isso, tá bom? Então, a segunda consideração importante que eu trago para você hoje é essa: a gratidão é uma manifestação de adoração. E a última consideração importante que eu gostaria de fazer neste estudo é: a gratidão é um imperativo da vida cristã. Colossenses 3,17. Se você puder abrir, Colossenses 3,17, diz assim: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus,
dando graças a Deus, o Pai, por meio dele, ou sendo agradecido a Deus, o Pai, por meio dele. Olha só, queridos, como esse texto é interessante. Ele complementa também um pouco daquilo que eu falei no segundo ponto. Fala assim: tudo que fizerem, fazer, tá? Ação concreta. Ou disserem, palavra, tá? Então, por isso que eu falei da questão de que essas coisas têm que caminhar muito juntas, tá? Tá entendendo? Faço em nome do Senhor Jesus, ou seja, a gente precisa ter a consciência de que tudo que nós falamos ou fazemos é em nome de Jesus. Com qual objetivo? Darmos graças a Deus, o Pai, por meio de Jesus. Sermos agradecidos ao Pai. Então, tudo que a gente faz e tudo que a gente fala, tudo que a gente né, baseado na ação do Espírito Santo de Deus em nós, retorna para Deus como gratidão, tá bom? E por que eu estou falando que a gratidão é um imperativo? Porque nesse versículo, e você vai achar outros, tá? Mas eu peguei esse, porque eu acho muito interessante uma palavra que tem aqui. É logo no comecinho do versículo, fala assim, e tudo. Quando você se depara com uma palavra tudo, você tem que entender que aquilo que está sendo mandado ser feito é tudo. Não é alguma coisa. Isso é uma atitude totalmente imperativa. É algo que a gente não tem margem para a gente titubear, né? Criar, como que a gente fala, brechas no sistema, entende? Então, só para você entender, eu chego para uma pessoa e falo assim, ó, por favor, né? Contrato uma pessoa para limpar a minha casa. Assim, por favor, eu preciso que você limpe toda a minha casa. Então, ela sabe que ela precisa limpar tudo, porque foi isso que foi combinado, não é tudo, tá? Se ela depois, no final do dia, chegar para mim e falar assim, ó, eu não limpei tudo, mas eu limpei 80%. 80% não vai servir, porque o combinado foi tudo. Então, o combinado foi um combinado imperativo. Tudo. Absolutamente tudo. Há um sentido imperativo nisso, há um sentido de totalidade, tá? Talvez seria até a melhor palavra para a gente usar aqui, né? Mas eu estou usando a palavra imperativo, eu creio que você compreende, né? Há um sentido de totalidade, então nós não podemos nos esquecer disso. Quando se trata de gratidão, deixa eu te falar um negócio. Nós, como cristãos, não temos escolha. Precisamos aprender com Deus a sermos gratos. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, que a palavra cumpra o seu propósito e que dia após dia nós sejamos aperfeiçoados nessa virtude. Não existe margem para relativizar a manifestação da gratidão em nossas vidas. Ela é parte essencial do caráter cristão. Porque como nós vivemos em tempos de profunda relativização de tudo, absolutamente tudo, esse relativismo, essa relativização, ela acontece também no que diz respeito ao entendimento das Escrituras, ao entendimento da vida com Deus, ao entendimento do reino de Deus, a tudo. Então as pessoas conseguem relativizar algo que é absoluto, algo que é imperativo, algo que quer nos envolver na totalidade das nossas vidas. Não existe margem para relativizar princípios, valores e atitudes cristãs. Não tem margem para isso. Nós começamos a criar uma forma de pensar e agir onde nós acabamos por fazer isso. E a gente acaba até sacralizando, até espiritualizando pecados, sabe? Eu sempre me lembro da música Sabor de Mel, né? Muitos conhecem. Aquela música é uma celebração à vingança. Ela é uma celebração à vingança. A pessoa
se sentir humilhada, mas quando ela estiver no lugar onde ela foi, em tese, para ela, exaltada, aquele que viu, né, ela, nesse momento, vai se sentir triste, eu não me lembro qual é a expressão que usa, e ela termina dizendo, a minha vitória tem sabor de mel. Não é vitória. Ela deveria cantar assim, a minha vingança tem sabor de mel. Então, só para você entender a relativização de princípio bíblico. Não faz o menor sentido isso. Mas nós convivemos com isso o tempo todo. A gente relativiza tudo na vida e a gente relativiza tudo no meio cristão. E a gente relativiza tudo com relação àquilo que sentimos e pensamos. Não se permita isso. Se existe uma coisa que eu procuro ser muito honesto comigo mesmo, é sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso e sobre como eu ajo. Eu não quero relativizar os meus erros, os meus problemas, as minhas dificuldades. Também não quero colocar uma lente de aumento nisso, mas também não quero relativizar. Eu quero lidar com isso com clareza, entendendo que existem coisas nas Escrituras que são ordens, é um imperativo, exige um compromisso pleno, entende? Que a gratidão, sem dúvida nenhuma, é um desses imperativos da vida cristã. Cristão precisa ser aperfeiçoado na gratidão, tá bom? E só para eu encerrar esse ponto, eu queria dizer algo bem importante. E que você não esqueça disso. Onde impera a ingratidão, vai existir amargura, rebelião, dureza de coração, inveja, entre outros problemas. E eu sei que quando isso acontece, pessoas são feridas, pessoas se ferem, pessoas começam a ser destruídas na sua vida espiritual e ninguém ganha nada com isso. E no final das contas, Deus não é glorificado, tá bom? Enfim, para concluir esse estudo, eu gostaria apenas de relembrar aquilo que nós falamos aqui nesse estudo hoje, tá bom? Considerações importantes sobre a gratidão. A gratidão sempre será testada. A gratidão é uma manifestação de adoração e a gratidão é um imperativo da vida cristã, ok? E eu não posso encerrar este estudo sem ler novamente o versículo que deu margem para este estudo, ok? Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:18. E eu quero que você se lembre desse versículo e coloque ele em prática na sua vida. O versículo diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que eu e você possamos, dia após dia, sermos aperfeiçoados na vontade de Deus. Eu espero de todo o meu coração que este estudo tenha abençoado a sua vida. Quando eu digo esse estudo, eu me refiro ao estudo sobre gratidão, e que eu dividi em algumas partes. Espero que ele tenha abençoado a sua vida de alguma forma, que ele de alguma forma tenha alcançado o seu coração, tenha te levado para um lugar de reflexão, de avaliação da sua vida, e que você continue buscando e aprendendo mais do Senhor, tá bom? Semana que vem nós iniciamos um novo estudo e eu quero incentivar você a não ver apenas esta parte do estudo sobre gratidão, mas ver as outras que estão lá, já estão à disposição, quer seja no YouTube, quer seja nas plataformas de áudio, tá bom? Então aí você pode escolher como você vai ver. Se você vai ver através do Spotify, através da Amazon, ou ou você vai ver através do YouTube, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós possamos ser sempre gratos para glorificar a Deus. Um abraço.